Bem-vindos a mais uma aula do Biologando com Babi. E hoje nós vamos aprender os ácidos. Nós vamos falar sobre a definição, pH e sabor, classificação quanto ao número de hidrogênios, como se faz uma reação de ionização, vamos ver exemplos e vamos classificar quanto à presença de oxigênio. Então vamos lá. Definição e exemplos. O que é um ácido? São substâncias moleculares formadas por átomos de hidrogênio e não metais. Também podemos falar que são substâncias que em água ionizam, liberando íons H+. Alguns exemplos de ácidos são o ácido nítrico, HNO3, o ácido fosfórico, H3PO4, o ácido sulfúrico, H2SO4. Percebam uma coisa, o que todos eles, nas suas fórmulas, têm em comum? O H. Então, na fórmula de um ácido, nós geralmente escrevemos com H na frente, começa com H. Então, aqui eu tenho HNO3, aqui eu tenho H3PO4, aqui eu tenho H2SO4. Então, os ácidos começam com H a princípio, ok? Vamos lá. pH e sabor. O que é pH? É o potencial hidrogeniônico de uma solução. Legal, entendi nada. Isto é, a quantidade de cátions H+ dispersos em uma solução. Então, aqui nós temos uma escala de pH. Essa escala vai de 0 até 14. E o 7 é a metade de 14, certo? Quando as soluções tiverem pH igual a 7 ou próximos a 7, nós vamos falar que essas soluções são neutras. Abaixo de 7, quanto mais afastado do 7 para baixo, a solução vai ser ácida. Então, o pH de um ácido é menor do que 7, ok? E nós vamos ver na aula futura que pH acima de 7 são básicos. Legal. E o sabor de um ácido? Existem substâncias ácidas que a gente pode comer. Por exemplo, frutas cítricas. Então, aqui eu tenho o limão. Qual que é o sabor do limão? O limão ele tem um ácido chamado ácido cítrico. Quando você chupa um limão, você faz cara do quê? Né? É uma substância azeda. Então, o sabor do ácido é azedo. Reação de ionização. Então, vamos lá. Exemplo a exemplo, vamos ver. Como é que a gente faz a reação de ionização? Aqui eu tenho o HCl, o ácido clorídrico, lembrando que começa sempre a escrita com H. Ácido é toda substância que em água libera íons H+. Então, aqui ele tem que estar em água. O que é um ácido? É uma substância que em água libera íons H+. Então, a gente vai escrever H+. Escreveu H+, copia o que sobrou. Mais quem que sobrou? O Cl. Então, a gente vai falar aqui, Cl. Esse H+ é o cátion. O que é um cátion? É o que perdeu elétrons. Então, aqui é um cátion. E esse aqui vai ser o ânion. Esse vai ser o ânion. Sempre primeiro vem o cátion, seguido do ânion. Okay? Então, aqui vai ser a carguinha mais. Então, aqui vai ter um sinal de menos, mas
Quantos menos? 1 menos, 2 menos, 3 menos. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar no pé do H. Quando eu falo pé do H, é esse cantinho aqui, tudo bem? Quando não tem número nenhum, é o número 1, tudo bem? Se tem 1, carguinha, 1 menos, ou menos 1, ou só o sinal de menos. Aqui também, ou mais, ou 1 mais, ou só o sinal de mais. Tudo bem? Tem um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um Cl aqui, um Cl aqui. Acabou. Próximo exemplo. H2S. Como é que vai ficar, então? O que é um ácido? Toda substância que em água libera íons H+, as substâncias têm que estar em água. Então, vamos escrever o H+. H+. Mais, copio o que sobrou. Quem que sobrou? O S. Então, vamos colocar o S. Como é que eu vou saber a carguinha que vem aqui do lado? Eu vou olhar no pé do H. Quando eu falo pé do H, eu estou falando isso aqui, ó. Que número que tem aqui? O 2. Então, vai ser S2 menos, ou menos 2. Tudo bem? Legal. Só que tem um pequeno detalhe. Aqui não tem 2 hidrogênios. Esse 2 significa que eu tenho 2 elementos de hidrogênios. Então, se entrou 2, aqui também vai ter que sair 2. Então, fica 2H+. Entrou um S, porque ó, não tem nada aqui, é o númerozinho 1. Entrou um S, saiu um S, 2 menos. Ok? Vamos para o próximo exemplo. É facinho, é só seguir as dicas, tudo bem? A regra é, o que é um ácido? Ácido é toda substância que em água libera o quê? Libera íons H+. O que a gente faz agora? Copia o que sobrou. Quem que sobrou nesse caso? O SO4. Pessoal, sobrou tudo isso aqui, ó. Tudo bem? Copia tudo isso aqui. SO4. Legal. Qual carga que vai vir aqui em cima? A gente vai olhar para onde? Para o pé do hidrogênio. Olhou para o pé. Que númerozinho tem aqui? 2. Então, aqui vai ser, o ânion vai ser SO4, 2 menos. Tudo bem? Vamos lá. Entrou 2 hidrogênios, tem que sair 2 hidrogênios. Agora, isso aqui é um ânion só. Tudo isso aqui é o ânion. Tudo bem? Ó, tudo isso aqui é o ânion. Então, aqui eu tenho um ânion de SO4. Então, aqui, um ânion de SO4. O que é um ácido? Toda substância que em água libera o quê? Íons H+. Então, a substância tem que estar em água. Vamos lá, o que é um ácido? Toda substância que em água libera íons, cátions, H+. Mais, copia o que sobrou. Quem que sobrou? NO3, sobrou tudo isso aqui. Então, copia. NO3. Como que eu vou saber a carga deste ânion aqui? Eu vou olhar no pé do hidrogênio. No pé do hidrogênio, tem algum número? Não. Quando não tem número nenhum, é como se fosse o número 1. Então, vai ser NO1 menos. Menos 1 ou só o sinal de menos. Ok? Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Classificação quanto à presença de oxigênio.
Para eu classificar quanto à presença, ou ele tem oxigênio, ou ele não tem. Se ele não tiver, eu vou chamar de hidrácido. E se ele tiver, eu vou chamar de oxiácido. Como é que eu vou saber se ele tem ou não tem? É só olhar para a fórmula. HCl tem oxigênio? Não, então ele vai ser classificado como hidrácido. H2SO4 tem oxigênio? Tem. Então ele vai ser classificado como oxiácido. H2S tem oxigênio? Não, então ele vai ser hidrácido. HNO3 tem oxigênio? Tem, então ele vai ser oxiácido. Vamos lá, agora a gente vai classificar quanta quantidade de íons H+. É quanta quantidade de H que tem na molécula. Eu posso classificar em 4 tipos: monoácido, diácido, triácido ou tetrácido. Monoácido. Mono significa 1. Ácido vai ter 1 H+. Diácido. Di significa 2. Então vai ter 2 H+. Triácido. Tri significa 3. 3 H+. Tetrácido. Tetra significa 4. 4H+. Vamos lá no nosso cantinho, ver os nossos exemplos e vamos classificar como monoácido, diácido, triácido ou tetrácido. HCl, quantos Hs eu tenho na minha fórmula? 1. Então, ele vai ser monoácido. H2SO4, quantos Hs eu tenho na minha fórmula? 2. Então, vai ser diácido. H2S, quantos Hs? 2. Então, vai ser diácido. HNO3, quantos Hs eu tenho? 1. Então, vai ser monoácido. H4P2O7, quantos Hs eu tenho? 4. Então, vai ser tetrácido. H3PO4, quantos Hs eu tenho? 3. Então, vai ser triácido. E é isso aí, pessoal. Esse é o mapa mental dos ácidos. Então, o que a gente tem que saber? A definição, o que são ácidos? São substâncias que em água liberam íons H+. Eu tenho que saber o pH, menor que 7, sabor azedo, classificar quanto à presença e ausência de oxigênio, classificar quanto ao número de hidrogênios, alguns exemplos e saber fazer a reação de ionização. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vejo vocês na próxima aula. Não esqueçam de deixar o seu like, inscrevam-se no canal e me sigam no Instagram, @biocombabi.